Bom dia, amigos. Hoje eu vim aqui colocar algumas coisas, porque, por exemplo, eu tenho visto que o Congresso ele tem tido a boa vontade de liberar, como já liberou esse dinheiro aí para essa primeira, essa primeira, nessa primeira etapa que é para as pessoas mais carentes, que é os R$ 600, né? E que, assim, se você olhar direitinho, dá a impressão que o governo, ele não tá muito bem aceitando isso de uma forma muito boa. Até porque até um contrassenso. Esse governo vinha enxugando, juntando dinheiro, fazendo todo um procedimento de organização, de economia, de enxugar, de dinamizar a máquina, que é tudo importante. Não é que isso não seja importante, não. Tudo isso é importante, né? Mas, diante desse problema que estamos vivendo hoje, para mim, isso ficou meio que um contrassenso para eles, né? Que vinham com essa pauta de juntar o dinheiro, de organizar e tal. E aí, de repente, há uma necessidade de você atuar gastando muito, jogando muito dinheiro no mercado, cobrindo para poder salvar de um problema que realmente aconteceu de forma inesperada para eles e para todo o mundo, né? Então, eu acho que eles, e por, não sei, eu espero Deus que eles mudem, mas é um governo que trava muito as coisas, né? Eu acho que num momento como esse, deveria o governo, primeiro, entender que as empresas pequenas e médio porte, elas não aguentam também muito tempo, porque elas já vêm dentro de um processo de recessão já de alguns anos. As empresas de pequeno e médio porte vêm se segurando assim, no limite, né? E são as empresas que mais empregam, entendeu? E que não têm direito a absolutamente nada, tá certo? Então, assim, acho que, no geral, nesse primeiro momento, eu só me preocupo com o decorrer. Por quê? Por que com o decorrer? Porque todos têm um limite. Agora, nesse primeiro momento, as pessoas que mais precisam são essas que não têm renda nenhuma, que saem o dia para poder fazer ali o seu dinheirinho e praticamente tirar ali o seu sustento do dia. Então, é uma prioridade essas, não tenha dúvida disso. Trabalhador, manter os empregos, tudo é prioridade. Deveria estar acompanhado de tudo isso a suspensão de luz, água, internet, telefone, aluguel, tudo isso deveria estar suspenso também, porque você pede para as pessoas ficarem em casa, né? E não saírem, ou seja, está impedida de gerar renda. Como é que vai pagar tudo isso? Entendeu? Então isso já era para estar suspenso. Não é para dar calote, não. É no período em que essas coisas estão ainda se organizando, vendo como vai ficar, né? Então, isso aí era uma coisa que realmente já deveria ter se estabelecido para dar uma tranquilidade maior à população, tá certo? E encontrar outras formas de dar, porque do jeito que fica, trabalha, não trabalha, fica, não fica, como é que pode? E aí o presidente pede para não ficar em casa, o outro pede para ficar, e fica nessa. Quando na realidade nós sabemos que temos que ficar mesmo, porque está aí os exemplos no mundo de como esse vírus está se propagando na velocidade que é tudo. Não, voltando um pouco à questão da atuação do governo, eu acho que, além deles suspenderem tudo isso, deveriam também
Não sei, eu acho que poderia criar, não sei nem se, eu não sou economista, eu não sei se isso é possível, mas poderiam criar uma espécie de moeda brasileira, um voucher, não tem o Bitcoin, uma moeda nossa, né? Porque o que me parece que eu vi aí no jornal é que teria que trocar os dólares que nós temos para transformar em cruzeiro, para soltar no mercado e tal. Então nós poderíamos criar uma moeda nossa, tá certo? Uma moeda que nós pudéssemos usar com a credencial do governo, principalmente na área de alimentos, né? Nós temos que ter ações nossas, porque, olha, o mundo não está muito preocupado, cada um está cuidando do seu. Agora mesmo no evento da compra que nós fizemos, segundo o ministro Mandetta, compramos equipamento da China, os Estados Unidos foi lá, mandou 23 aviões, pagou na frente, pegou na nossa frente e nós ficamos sem os equipamentos. Então, assim, nós temos que arrumar alternativa também para dar um jeito de encontrar empresas nacionais, que eu acho que nós temos criatividade para isso, para produzir esses equipamentos, transformar indústrias. Tem que ter uma ação de guerra mesmo para poder a gente organizar isso. Nós temos que ter isso. E eu acho que nós temos condições de fazer isso. Criar essa moeda, chamar as empresas nacionais que já têm um tipo de trabalho parecido para poder fazer esses equipamentos. Máscara, eu não vejo isso nada como coisa do outro mundo. É preciso procurar essas empresas e colocá-las para funcionar e partir para isso. Eu não vejo dificuldade em relação a isso, entendeu? Agora, a China, que é um parceiro grande nosso, né, não deveria ter feito isso, porque, além de ser nosso parceiro, tá certo? Eles lá, não sei, não acredito que tenha sido de forma intencional, mas esse vírus nasceu de lá, ele era para estar apoiando, principalmente os países mais frágeis, eles deveriam estar apoiando, porque eles, de uma certa maneira, são culpados por isso, né? Mesmo que de forma não intencional, mas a coisa nasceu lá. Então, eles teriam que ter uma certa responsabilidade, um esforço maior de saber que surgiu lá de dentro deles para cá, entendeu? Então, assim, o que eu vejo é que nós precisamos ter uma ação rápida, uma ação coordenada com o povo brasileiro, combinada, organizada e passada para o povo brasileiro, tá certo? Chamar as empresas nacionais que possam produzir, eu tenho certeza que a gente conseguiria isso, produzir esses equipamentos, né? Mudar rapidamente, né? Enfim, mas ter uma maneira de fazer isso, mas agilizando as coisas, e não esperando. A impressão que eu tenho, o governo foi pego realmente de surpresa e não tem um pingo de ação social. Ele não é o estilo deles, entendeu? Então isso é que eu acho que vai dificultar um pouco, porque eles gastam a conta-gotas. Não pode ser assim. Num momento como esse, não pode ser assim. Nós temos que resolver nossas coisas pensando, primeiro, que o dinheiro é do povo, não é deles. Fica lá o político com seu salário bacana, simplesmente mandando todo mundo ficar em casa, com o seu salário certo todo mês, e impedindo os outros de ganhar dinheiro. É necessário? É. Mas então você tem que acomodar também as coisas que, por nós não termos condições de gerar o recurso para pagar, então não é que vai dar calote, é jogar para frente, para poder a gente acertar lá na frente. As indústrias que mexem com tecnologia, com luz, são tudo milionárias. Não tem nenhuma indústria pobre. Então, elas têm condições de assumir isso, de fazer isso. Eu não vejo nenhuma dificuldade para isso. Precisamos nos unir, chamar o povo, passar a realidade, tá certo? E chamar essas indústrias, tentar fazer uma moeda local para distribuir isso. Nós não temos problema de alimentos, né?
Nós temos essa tranquilidade. Hoje o maior problema da população é alimento, mas do dinheiro, porque problema de abastecimento nós não temos, tá certo? Então, nós podemos fazer uma coisa coordenada, única para nós. Eu tenho a impressão, lá no meu coração, lá no fundo do coração, de que o Brasil ele vai sair dessa melhor do que os outros países. É uma esperança que eu tenho. Claro que a gente olhando os números lá fora, nos dá um pouco de medo, porque nós sabemos das fragilidades do nosso país, né? Nós temos as favelas, que é um problema, a proximidade das pessoas é muito, o espaço muito pequeno, a parte de higiene também pouca, então nós temos realmente problema. Mas eu acho que eu tenho a esperança de que nós vamos sair disso tudo de uma forma, não sei, melhor. Para o brasileiro é um povo diferente. Acho que é um povo que nós somos abençoados por Deus. Então, eu acho que nós vamos sair diferente, tá certo? Mas precisamos engrossar a linha de cobrar do governo que ele tenha atitudes sociais mais com o povo, que ele entenda que o dinheiro é do povo. Se existe lá um dinheiro, é para usar em favor do povo, entendeu? Então, ele tem que botar isso na cabeça. E outra coisa, porque a minha área é de pequena e média empresa, e eu tenho que, aliás, eu defendo porque são as que mais empregam nesse país, né? Então, e não tem direito a absolutamente nada. As pequenas e médias empresas não têm direito a nada. Os bancos só emprestam dinheiro a quem não precisa de dinheiro, entendeu? Então, assim, não querem correr risco, que deveriam correr, porque o dinheiro, estando aqui dentro, ele continua aqui dentro, né? Se o governo dá para 10 empresários, 5 jogou fora, o único prejudicado é ele, porque o dinheiro circulou, comprou um carro, comprou uma casa, comprou uma roupa, foi jantar, não sei o que, o dinheiro acabou, mas girou, transformou-se em impostos, alguém ganhou. Então, ele circulou. O que não pode é dinheiro parado. Crime é dinheiro parado. Crime é você ter milhões numa conta parada, né? Que deveria esse dinheiro estar na rua, né? Isso é que deveria ser duas coisas que, se o Brasil fizesse, melhoraria muito. Uma coisa é mudar a moeda, não de cruzeiros, mas mudar o desenho, porque obrigaria os dinheiros que está aí escondido em algum canto vir para a praça logo, né? Tem muita gente com dinheiro escondido aí, eu acho, né? Que não pode botar no banco, que não pode botar no coisa e tal, da época que a corrupção era maior, da época, quando eu falo, eu sempre quero dizer o seguinte, não é PT não, muito antes, e mais com o PT, né? Por conta de que teve um boom na economia, então, se o roubo era pequeno atrás, a economia era a economia 2 ficou maior. Então, mas o que mudou isso, preciso também dizer o que mudou e não tem mais volta para o Brasil foi a Polícia Federal. Independente do partido que esteja aí, quem tiver aí não vai roubar não, porque sabe que se roubar vai preso, sabe que vai ter os bens bloqueados, entendeu? A Polícia Federal entrou num nível que ela não volta mais atrás, entendeu? Então, ela hoje atua e atua de forma independente. No meu entender, é o grande herói desse país. Porque antigamente você roubava, não via político preso, não via ninguém preso, não dava problema nenhum. Então, pronto, agora dá. O Brasil é assim, agora dá. Então, esses políticos que estão aí, eles sabem que tem que agir de maneira correta, né? Não adianta vir com malandragem, porque coisas até de 10 anos atrás aparecem. Então, se tu fizer uma coisa errada hoje, passar 2, 3 anos, 4, 5, sem ninguém ver, não quer dizer que não venha a ter problema mais tarde. Então, até isso inibe também, porque coisas passadas que fizeram aparecem hoje e o cara responde hoje. Então, ninguém é louco de arriscar. O cara que é político hoje, ele procura ter as coisas
Sempre vai ter uma maneira de tirar uma besteirinha. O problema é que tudo era feito de uma forma muito exagerada e que não ligava para nada, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você pega um comprador de um bom preço ou de uma empresa grande qualquer, geralmente os caras que vendem oferecem alguma coisa a ele, né? Porque ele é o comprador, ele é quem decide a compra, né? Mas, assim, o bom preço, ele não tem, ele tem lá, ou melhor, ele tem lá o preço que é o negócio, entendeu? E aí, dentro desse valor, o comprador não pode comprar mais do que isso. Se o cara que está vendendo quiser dar alguma vantagem para o comprador, vai ter que dar do dinheiro dele. Por quê? Se um produto custa 10, ele não vai poder comprar por 9. Ele vai comprar pelos 10. E o cara que ganhou algum dinheiro vai ganhar dinheiro sobre, ou melhor, vai dar o dinheiro ao comprador do dinheiro, do lucro dele. Se ele vendeu R$1 milhão e ganhou 50 mil, ele vai ter que tirar dos 50 mil dele e dar para o cara. Agora, a empresa Bom Preço não é penalizada, ela não sofre. Então, isso é o comércio normal, tanto é que isso tem nos Estados Unidos, isso tem no mundo, né? Nas concorrências do mundo, isso é normal. O que não pode é você causar prejuízo ao erário público, que no caso aqui eu tô fazendo um comparativo com o Bom Preço, tá certo? Então, tudo bem, antigamente um negócio, o erro e as coisas sem vergonha que existiam era assim: você comprava um negócio que custava, vamos dizer, um papel higiênico, um exemplo, que custava X, no Bom Preço, no varejo, e o governo estava comprando por 10x. Isso estava claro, mas ninguém dizia nada. Então, essas coisas não existem mais hoje. Não existe mais hoje. Entendeu? A Polícia Federal está agindo e você, se fosse político, não teria coragem de fazer. O empresário não tem coragem de fazer, porque ele sabe o que acontece. Então ele não vai deixar em aberto nada. Não importa se é nesse partido ou em que partido seja, não vai. E o cara hoje, ele sabe que mesmo ele fazendo uma coisa hoje errada, ele tem que ficar atento, porque daqui a 1 ano, 2, 3 ou 4, ainda pode a coisa voltar para cima dele. Então ele não faz a coisa certinha. Isso criou uma inibição enorme. Não é que os homens mudaram, a vontade de tirar vantagem mudou, não. Isso não mudou. Mas, quando se tem lei, quando se a coisa é cumprida, quando se a coisa é feita, quando eles sabem que pode ter problema, então não vão fazer. A não ser que sejam loucos, mas não vão fazer. Então, esse processo eu acho que nós já mudamos. Eu acho que isso aí não volta atrás. Eu acho que isso é uma coisa que realmente foi um passo enorme que nós demos e graças a Deus isso não volta atrás, tá? A outra coisa que eu acho que o governo precisa ver é que você investir nas micro e pequenas empresas é um grande negócio. Mantém empregos, fortalece as empresas e, mesmo você perdendo, você não perde, porque o dinheiro continua circulando. Dinheiro parado é um crime. Dinheiro que uma pessoa tem 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões parado, não pode. Esse dinheiro tem que ser taxado. Você tem que pegar esse dinheiro, quer ganhar mais dinheiro, você coloca esse dinheiro, vai fazer uma galeria, vai fazer um prédio, vai fazer alguma coisa, alugue lojas. Você vai ganhar dinheiro assim. E não deixando no banco, emprestando ao banco a 1%, 1,5%, e o banco repassando para o povo, matando a 14, 20, 300% ao ano. Como é que uma sociedade vai se desenvolver desse jeito? Como é que as empresas, micro e pequenas empresas, vão desenvolver desse jeito? Não tem como. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Então, precisa mudar. O povo precisa tomar consciência das coisas, nós precisamos mudar isso.
mudar de uma forma honesta, direita, correta, entendeu? E, volto a dizer, vamos atuar junto com o povo brasileiro, vamos chamar as empresas para produzir os equipamentos, vamos resolver os nossos problemas aqui entre nós, que nós podemos resolver, entendeu? Estados Unidos, nem China, nem lugar nenhum está preocupado com a gente, não. Quem tem que tomar conta das nossas coisas somos nós, povo brasileiro. Nós é que temos que agir as nossas coisas, tá bom? Até a próxima.